tema do nosso vídeo de hoje é a crise. Não somente. A gente vai falar um pouquinho sobre a crise, a razão para ela existir e da solução também, né? Da saída. Porque falar só da crise a gente já conhece, é a mesma coisa que vocês já estão acostumados, né? Então vamos entender um pouco melhor por que algumas coisas, né, alguns eventos acontecem com a gente de tempos em tempos. A crise, ela tem uma finalidade muito clara, precisa e benéfica. Ela vem para restabelecer um equilíbrio que foi descompensado, que não está acontecendo. Então, quando uma situação está em algum tipo de desequilíbrio para algum lado, então, depois de um certo tempo, né, acumulado nessa situação de desequilíbrio, então a crise ela é necessária. Ela vem como uma ferramenta e um recurso que a vida tem, e não é só para o ser humano não, tá? Isso acontece na natureza, se a gente for observar, né? Chega uma hora que quando as coisas estão um pouco desequilibradas, acontece algum tipo de evento, né, de médio grande porte aí para quê? Parece que é só para sofrência, né? Para sofrimento. Não é não. Né? Aquilo vem que é justamente para ser possível, né, um novo terreno, né, um expurgo de algum jeito, ou a retomada desse equilíbrio. Porque quando estoura tá demais para um lado do desequilíbrio, para uma polaridade, e estoura, então a única saída possível que resta é voltar um pouco para o outro lado, tá? Então é para isso, essa é a finalidade da crise. Só essa consciência, essa percepção já dá um alívio, né? Já dá um acalento. Aí, só saber disso já é um começo, já é uma boa notícia, né? Então, agora a gente vai entender um pouco os próximos passos, depois de perceber realmente que quando uma coisa ruim está acontecendo, ela em si mesma não é exatamente tão ruim assim quanto se pensa ou se parece. Então, quais seriam esses próximos passos? A saída, né? A solução dela. E isso implica na calma, né? Num relaxamento. Nossa, mas como assim? Você tá falando pra gente se acalmar no meio da crise? Sim, eu estou falando pra gente conseguir treinar, pelo menos, tentar lembrar de, na hora da crise, buscar essa calma, esse relaxamento, né? Que pode vir ser extraído dessa lembrança, dessa informação de que aquilo está acontecendo por uma razão favorável, né? Tá, não, mas espera aí, Cíntia, não dá, não tem como, não consigo, isso aí que você tá falando não existe pra mim, é outro universo. Tudo bem, então vamos dar um passinho um pouquinho para trás para ver então de que forma prática, né, que a gente pode mais aqui na Terra, mais na realidade, fazer algo a respeito. Uma medida excelente e certeira para se tomar perante um determinado problema ou uma certa situação difícil é não alimentá-la. Que o que eu vejo que acontece com as pessoas é que elas retroalimentam a própria crise, né? O próprio problema, a própria dificuldade. Então, qual que é o segredo? Não dar atenção para o problema. Nossa, mas como é que eu vou resolver o problema se eu não der atenção para ele? Exatamente não dando atenção para ele e pegando essa atenção que você está dando para o problema, tirando o foco do problema e colocando na solução. Então, como que a gente combate uma crise? A gente combate uma crise alimentando aquilo que a gente já sabe que funciona e não alimentando o próprio problema, porque senão ele só aumenta e fica cada vez mais cíclico, cada vez mais aprofundado. Então, soltar o problema e deixar ele ali, daqui a pouquinho a gente pensa nele e vamos alimentar aqui aquilo lá que a gente conhece e que dá certo. E que nos nutre, que nos faz bem, e que essa coisa em si mesma, com o decorrer desse tipo de trabalho e muita paciência, especialmente, né, porque isso não é ser feito na hora e o problema vai se resolver como que por mágica no tempo que a gente gostaria. Não. É ter essa atitude e ter ela de novo e ter mais uma vez tantas vezes quantas forem necessárias pelo tempo que precisar até que essa crise ou esse problema vá se dissolvendo e a gente consiga sair desse emaranhado. Se você gostou do vídeo de hoje,
se inscreve no canal, compartilha, curte, participa aqui comigo. Comentários são muito importantes para eu ter uma noção, um feedback, e se tiver alguma dúvida eu poder responder num outro momento. E se quer saber um pouco melhor, se aprofundar um pouco mais, eu tô aqui à disposição. Vamos também entrar em contato para agendar atendimento pessoal, personalizado para cada um de vocês e que a gente possa cada vez mais expandir essa harmonia do ser. Muito obrigada por me ouvir até aqui e até a próxima.